Boa noite a todos, boa noite, Keila. Daqui a pouco teremos Marcos Linhares. Só esperar o meu amigo chegar. Quase no tempo. Também estaremos na Rádio Imaginário FM. Não sei se vocês estão escutando aqui, eu estou com o Bolero de Ravel. Marizama Fantinelli, tudo bom, minha querida? Deixa eu ver aqui se o Linhares já chegou. Ainda não. Então, galera, programa Cruzeiro em Letras, programa Nos Bastidores, Cruzeiro em Letras foi ontem. Nos Bastidores tem o apoio cultural da Academia Cruzeiro de Letras e da Matriz Cultural, é isso aí, Matriz Cultural que está presente aí, entendeu? E vamos que vamos, né? Estamos aguardando aqui Marcos Linhares, nosso convidado. Tudo jóia? Boa noite, Marizan, tudo bem, minha querida? Deixa eu só tirar aqui vou deixar aqui o Bolero de Ravel enquanto Linhares não chega. Espero que o pessoal esteja escutando também na Rádio Imaginário FM, que também será transmitido diretamente. Quem não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo, porque de segunda a domingo, de domingo a domingo, né, tem sempre algo interessante, principalmente à noite. Amanhã, por exemplo, teremos Expressões do Cerrado com Eliezer Lucena e trazendo uma galera aqui, né, que faz um trabalho bacana em Brasília, no Cerrado. E fiquem de olho a partir das 21 horas, salvo engano, 21 horas. Expressões do Cerrado amanhã na Imaginário FM. Se você ainda não baixou o aplicativo, baixe, escute, que está muito legal. Se você baixou e de repente escutar agora, você vai escutar um pouco do Bolero de Ravel enquanto eu falo com vocês e aguardo Marcos Linhares. Deixa eu ver aqui se o Linhares já... Só aguardar aqui o Marcos Linhares. Aguardando, meu amigo, enquanto ele não vem. Galera, é o seguinte, nos bastidores também, de vez em quando, tá fazendo umas... Obrigado, querida. Música é boa mesmo, essa música é ótima. Bolero de Ravel. Então, nos bastidores, de vez em quando, tá fazendo umas intervenções aí culturais, então se ligue daqui a pouco, de repente, quem sabe você está no seu evento, você é artista e está fazendo algo na cidade, nos bastidores chega lá e faz aquele barulho bom e mostra para a galera o que vocês estão fazendo. E é isso, vamos aguardar, meu querido Marcos Linhares. Deve ter pego trânsito. Isso acontece.
E os agitos da cidade como estão? Eu estou em casa, né? Definitivamente temos que estar em casa, né? Mas também temos que começar. Enfim, né? As coisas têm que melhorar para a gente sair, essa é a real. Estamos com um período muito ruim ainda. Todos se cuidando, principalmente usando máscaras, né, gente? Claro, o álcool, né? Tendo aquele cuidado principal com você e com os outros. Isso é legal, isso é bacana para todo mundo. Ó, nos bastidores não, na Imaginária FM, terça-feira tem um programa com a Cleide, quarta, quinta e sexta tem o meu programa, sábado tem o Cruzeiro em Letras e Fúrias, e domingo tem nos bastidores, transmitido também pela rádio. Então, quem escutar a rádio aí também vai escutar o Bolero de Ravel, que eu coloquei aqui para guardar meu amigo. Deixa eu ver se ele mandou algum recado. Essa música é interessante porque ela tem uma evolução, né? Ela vai bem. Parece que você nem escuta, ela vai crescendo, aumentando. O Bolero de Ravel realmente mostra uma evolução dentro de uma música interessante, né? Uma coisa bem. Como a vida, né? A vida é uma evolução, né? A vida vai seguindo seus passos, e daqui a pouco acontecem coisas grandiosas, e daqui a pouco ela dá uma segurada na onda, né? A gente fica leve, às vezes a gente fica agitado, né? Interessante. Gostei dessa, gosto muito dessa música por causa disso. Ela vai levando você para uma evolução, seus pensamentos vão longe, vão crescendo. Obrigado, querida. Purple Poetry. Obrigado, obrigado. Boa pedida. Exato, é contagiante. Mexe mesmo, mexe com a gente, sabe? É legal. Vamos aguardar Marcos Linhares, meu querido Marcos Linhares. Ele é jornalista. Nasceu em São Luís do Maranhão, mora em Brasília. Ó, tá vendo? Ó? Aumentando. Ele é professor, ele é escritor, ele é tradutor, ele é radialista. Ele é biógrafo também. É biógrafo, é biógrafo. Faz biografias, ele é biógrafo. Marcos Linhares é show. Cara, estou aguardando ele. E aí, como é que está o domingo de vocês? Tudo bem? Tudo beleza, galera? Tudo bacana? Acho que enquanto o Linhares não vem, eu vou pegar um livro de poemas e ler um poema para vocês. Deixa eu ver se tem algum aqui. Aqui tem várias coisas, tem CDs e tudo mais também. Deixa eu ver aqui. Já sei. Grupo Longas e Canções, um grupo muito bom, muito bacana. Nós estamos aguardando aqui nos bastidores Marcos Linhares, enquanto as pessoas escutam o Bolero de Ravel. Estou aguardando aqui, Marcos Linhares chegando. Já.
Boa noite, tudo bom, Sandra? Sandra Lisete, ontem a gente conversou, fiz uma live com ela no programa Cruzeiro em Letras, foi muito legal, muito bacana. Só diminuir um pouquinho. O goleiro de Ravel é bom que ele aumenta com o finalzinho, ele dá uma esticada. E eu estou só aguardando o meu convidado. Enquanto isso, se eu pego um livro de poemas aqui, rapidinho, 1 minuto. Tem um livro de um amigo meu chamado Paulo Lima, Abre Alas. Na verdade, são microcontos. Uma live maravilhosa. Também achei, minha querida, muito boa mesmo. Bom, esse livro aqui do Abre Alas, do Paulo, ele é o seguinte. Ele fala um pouquinho. Eu diminui um pouquinho aqui o meu querido. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu falar um pouquinho. Opa, Marcos Nery chegou. Opa, deixa eu chamá-lo aqui. Só aguardar aqui o Marcos Nery, já fiz o convite. Enquanto isso, a gente vai diminuindo um pouco o bolero. É só aceitar o convite, Marcos. Já fiz o convite aí para você. Isso, convidado. Voltou. Eu saí do ar e voltei. Bom, Marcos, é o seguinte, eu convidei você, vou convidá-lo novamente. Eu já convidei, é só você aceitar aí, querido. Aceite o convite e você entra nos bastidores. Pronto, já, deixa eu ver aqui de novo, convidar de novo. Pronto, agora eu acho que ele vem. Já tiramos o boleto da Vel. Opa! E aí, Olá, meu meu, querido? tudo bom? Tudo bem? Tá cortado aqui, ó. Não tô vendo. Ah, agora sim. Agora estou vendo você. Não só eu, como todos estão vendo você nos bastidores. Marcos Linhares, meu querido amigo, jornalista. Olha, jornalista, ele é radialista, ele é tradutor, ele é professor, ele é escritor, ele é. Rapaz, os caras fazem tudo, os caras tudo. E é meu amigo, com certeza. Boa noite, meu querido. Dê a boa noite a pessoal nos bastidores. Boa noite ao pessoal dos bastidores, boa noite, meu querido Mauro. Eu que sou seu fã, rapaz. Fã incondicional. Ah, maravilha, maravilha. Querido, é o seguinte, olha, eu sei que você escreve também, escritor, né? Um grande escritor, diz que não, mas é. Tem poemas, crônicas, contos, enfim, né? Destaca-se Não Existe Crime Perfeito, os contos de Natal, né? Célebres, de uma década de brincadeira, Cartas ao Poeta Dormindo, que é do João Cabral de Melo Neto, enfim. Eu faço, separo e transformo, entre outras coisas. Agora é o seguinte, querido, para a galera conhecer um pouco mais de Marcos Linhares e tudo mais, como é que veio essa paixão pelo jornalismo? Como é que você começa aí essa vida de jornalista e literária também? Olha, Mauro, é engraçado, né? Na realidade, eu queria ser tudo na vida menos jornalista, porque meu pai era jornalista, meu avô era jornalista, eu queria quebrar essa maldição. Então eu falei, não, eu não vou ser jornalista, meu pai não teve uma relação muito legal com a minha mãe, então eu botei na cabeça quando era criança que eu ia ser qualquer coisa no mundo menos jornalista. Até que um dia eu pisei numa rádio e aí, meu amigo, o vírus da comunicação me picou, eu já estava envolvido com isso há muito tempo
Isso já estava em mim, mas eu não aceitava o que eu era, né? Então a coisa chegou em mim de uma forma que não tive como dizer não. E a literatura chegou muito cedo com uma professora de língua portuguesa, a professora Domingas Batista. Eu sou maranhense, lá em Imperatriz, do Maranhão. Meus amiguinhos faziam muito sucesso com as meninas fazendo poeminhas, e aí eu falei, também quero. Aí comecei a fazer poemas. A diferença é que eu continuei e eles pararam, né? E aí foram surgindo, durante muitos anos eu fingia que era poeta e fazia lá meus versinhos e tal, e lancei o primeiro livro aos 15 anos de poesia. E aí veio o meu primeiro grande desafio, né? Meu avô, que era libanês, né, descendente de libanês, mexia com uma loja de tecidos, me chamou para conversar, né? Ele estava muito preocupado comigo. Cheguei, me chamou, falou, muito preocupado com você. Ele era gago, eu não vou gaguejar como ele falou, né? Vou simplificar. E chamava Felício Mutran. Aí seu Felício me chamou e falou assim, olha, muito preocupado, me falaram que você é poeta, tal. E olha, poeta não dá dinheiro. Dá dinheiro é trabalhar na loja de tecido, lá ganha dinheiro. Então, acho que você podia, né, largar esse negócio. O poeta sofre muito, eu não quero que você sofra muito. Então, larga isso. E aí aí ele pegou no cinturão, né, que era uma maneira muito didática, né, de fazer um pedido. Então ele pegou no cinto e aí falou, e aí, nós temos entendido? Você vai largar a poesia? Você vai deixar esse negócio de ser escritor? Como eu sou que nem Galileu, não é? Quer dizer, eu disse para ele, claro, que que eu não ia mais escrever e tal, que nem Galileu, né? Jurou lá para a Santíssima Inquisição que a Terra era plana, né? E, enfim. E aí ele me liberou. Foi o dia que eu decidi que eu ia ser escritor. Eu comecei. Foi o dia, acho que foi uma psicologia reversa. Foi o dia que eu resolvi que a literatura ia entrar na minha vida. Porque, Mauro, quando eu era muito pequenininho, eu fui criado pela tia da minha mãe, eu só tinha 2 amigos. Eu não saía de casa, eu só tinha os livros e a televisão. Então, meus grandes amigos sempre foram os livros, desde sempre. Minha casa, uma bagunça de livro, de papel, dá para ver aí, né? Papel e livro para tudo quanto é lado, né? E não para de chegar, porque eu não paro de comprar, não paro de ler, não paro de escrever, enfim. E a minha mãe até brinca que não sabe. Ela falou, meu filho, você é jornaleiro ou jornalista, né? Porque o que você tem de jornal. Então, eu queria ser escritor para um dia as estantes com os livros tivessem os meus livros lá também, para fazer companhia para os meus amigos. E queria ser jornalista para um dia entrar naquela telinha que eu vi os outros, eu queria estar lá. Graças a Deus eu consegui trabalhar em televisão, a minha vida seguiu pelos caminhos do jornalismo, e a literatura foi andando junto, e foi muito interessante como eu, de repente, me vi jornalista. Mas isso já estava fazendo letras, já tinha feito um monte de outras coisas, teatro e tal, até que o jornalismo chegou, e aí, Mauro, aconteceu o maior milagre. Todo mundo sabia que eu era jornalista, menos eu, né? Eu era o corno, né? Aquele corno que todo mundo sabe que é corno, né? Todo mundo sabia que eu era corno, menos eu, né? Todo mundo sabia que eu era jornalista, né? Menos eu. Então, até que o dia eu criei um pouquinho de juízo, percebi o que eu amava fazer, e daquele dia em diante foi o dia que eu percebi que eu era o cara mais feliz do mundo, porque, meu querido Mauro, vamos ser sinceros, quantas pessoas passam pela vida sem descobrir o que gostam, ou se sujeitando a fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, porque não teve opção, não teve estudo, então você se sujeita a ganhar dinheiro. Quer dizer, eu não tenho muito talento para, por exemplo, ser servidor público. Eu nunca fiz, sabe, não sou chegado em concurso público, para desespero da minha família, né, que passou a vida pegando no meu pé, que eu não sou inteligente porque eu não fiz um concurso público. Mas eu não tenho essa vocação. E eu tenho muitos amigos que são servidores públicos sem vocação, por causa do pagamento.
E aí eles gastam parte dos salários nos consultórios de terapia, porque não são felizes, têm um bom salário, mas não fazem o que gostam. Eu acho que nós que lidamos com arte temos muitas dificuldades econômicas, é claro, mas a gente faz o que a gente ama, faz o que a gente gosta, e o jornalismo veio para mim como uma bênção. No dia que eu assumi o que eu era, eu me tornei muito feliz. E me lembro de uma frase do meu pai, aí volto para você, que eu falo demais, que ele dizia que o dia, meu filho, que você fizer uma coisa que você gostar e alguém te pagar por fazer aquilo, você está no lucro. Porque você pagaria para fazer aquilo e estão te pagando. Então, a vocação é isso, é fazer o que a gente ama. E aí, se você tiver que trabalhar 12, 14, 16 horas, você faz, porque você acredita nisso. Beijão aí para quem está nos assistindo. Beijo aí para a Adila Maciel. Maravilha. Obrigado aí, galera, que tá aí nos bastidores. Eu tô aqui com o Marcos Linhares. Já viram aí que o garotinho é fera. O rapaz é show de bola. Falando em jornal, né, que sua mãe até falou, você é jornaleiro e tal, falando em jornal. O Jornal de Brasília, um jornal local aqui, para quem não conhece, o Jornal de Brasília em 2020, no meio de uma pandemia, trouxe um tipo de literatura que estava muito esquecida, que era o folhetim, né? Verdade isso? E nessa volta eles publicam o folhetim O Outro Lugar na Solidão, escrito por você, Marcos Linhares, Marcelo Capucci, Adriana Corlens, espero que esteja falando certo. Como é que foi essa experiência? Como é que foi isso, cara? Que legal essa questão do folhetim, né? Que muita gente não conhece, na verdade. Se você for falar folhetim para alguns aí, fala, o que é isso? É uma folha pequena? Né? Como é que é isso aí, Marcos? Olha, muitas pessoas, antes de mais nada, mandar um abração aí pro Felipe, Por favor. que é lá de Santa Teresa, do Colégio de Santa Terezinha, onde eu estudei. Eu fui dar uma palestra 3 anos atrás e conheci o Felipe, um grande, queridíssimo Felipe. Dei meu celular e a gente se fala desde então. Muita gente não sabe, tem um livro muito famoso, por exemplo, Os Três Mosqueteiros. Ele nasceu por meio de um folhetim. Entre tantos livros famosos, eles eram publicados antigamente, como sempre, papel sempre foi muito caro, e fazer um livro sempre foi difícil em todas as épocas. Então, o que as pessoas faziam? Eles escreviam os livros em capítulos nos jornais. Então, assim surgem vários livros publicados em capítulos nos jornais. A gente teve grandes escritores brasileiros que publicaram grandes livros também em capítulos nos jornais. E depois de um tempo, o pessoal reunia todos esses capítulos e lançava as obras. Assim surgiram grandes obras, Nelson Rodrigues, tanta gente aí que saiu com grandes publicações que nasceram nos jornais. Isso estava esquecido há muito tempo. Vocês sabem que papel muito caro, as tecnologias chegou, muita gente lendo notícias digitais. Por causa disso, o jornal impresso está tendo que se reinventar como todos nós. Então caiu muito a venda do jornal impresso nas bancas. Consequentemente, diminuiu o tamanho para tal iniciativa. Isso vem acontecendo já há muitos anos. Agora, então, os jornais estão bem menores, e aí você não tem muitas essas iniciativas. O caderno de cultura, cada dia que passa, mais fino, né? Então você não tem muito espaço para isso. E aí, estávamos em 2020, ano passado, plena pandemia, nós criamos um grupo, eu, o Marcelo Capucci e a Adriana Cortland, chamado Calit Literária. K de Capucci, LI de Linhares e o DT de Cortland, que acaba com DT no final. É um escritório coletivo, né? A gente faz criação literária coletiva. Então a gente pega um tema, eu dou um workshop para eles, a gente debate aquele tema, montamos a estrutura do livro e escrevemos juntos. E a gente faz um processo de construção textual coletiva. E a gente já fez vários livros nesse sentido. E aí eu falei para a Adriana e para o Marcelo, falei, olha, cara, vamos escrever uma história de amor maduro. Eu acho que a gente precisa falar dessas pessoas, né, que está chegando, quer dizer, está chegando mais para mim do que o Mauro, que é um garotão, né? Então, a gente vê aí que as pessoas não estão
se preocupando muito em fazer uma literatura, uma história de amor com pessoas mais experientes. Eu falei, vamos fazer uma história de amor de uma médica e de um médico que se conhecem, eles têm 64 anos cada um. Opa, legal. Mas vamos fazer uma história de amor em tempos, não é em tempos do cólera, é em tempos de pandemia. Então, eles adoraram a ideia, montamos a estratégia, aí eu liguei para o meu amigo Rodolfo Lago, que é editor-chefe do Jornal de Brasília, um jornal que eu já fui repórter lá. Falei, Rodolfo, tive essa ideia, o que você acha? Rodolfo gostou, submeteu ao jornal, o jornal adotou, e aí a gente conseguiu publicar, foi um desafio. Eram 2 capítulos por semana, que a gente sempre construía, a gente tinha base e fomos fazendo, só que o que eu não contava é que eu ia ter Covid. Então eu peguei o vírus e foi muito difícil esse processo para a gente honrar o compromisso que a gente tinha assumido. E aqui e ali a Adriana tinha um problema, o Capucci tinha um problema, mas olha, Deus é tão bom, Mauro, que o esforço para poder escrever durante o período que eu estava com Covid foi muito interessante porque isso estimulou o meu cérebro e até eu acho que me ajudou, do ponto de vista neurológico, a me recuperar. Então, você sabe que tudo passa pela nossa cabeça é muito, ela comanda o nosso corpo, e eu acho que isso foi uma coisa fantástica. A gente conseguiu entregar o romance, né, o folhetim em tempo, cumprimos o acordo que tinha sido estabelecido, graças a Deus eu venci o Covid, ficou algumas sequelinhas aí que depois eu consegui vencer, inclusive neurológicas, mas eu consegui vencer, e aí lançamos, foi muito bem recebido, a gente recebeu muitos comentários, todo mundo muito surpreso, porque não foi uma iniciativa do Brasil, foi mundial. Então, em 2020, nós fomos o único país do mundo a ter um jornal impresso a publicar um folhetim. Então, a gente trouxe de volta nós revivemos uma prática secular, né, de escrita literária, e aí, quando foi no final do ano passado, nós lançamos o livro, primeiro o e-book, depois lançamos o livro impresso, que é O Outro Lugar na Solidão, e é um livro que é muito bacana, e para minha grande alegria, aqui e ali os amigos pedem, eu vendo o livro, né, a pessoa pede, a gente manda pelo correio e tal, e a gente tem recebido um retorno muito legal. Muita gente leu e me deu feedback. Que maravilha, parabéns, parabéns mesmo. E como é que consegue, já que você falou que tem aí e tudo mais, como é que o pessoal, de repente, que queira, né, ler essa obra interessante que veio de um folhetim, como é que eles adquirem? Olha, basta mandar para mim um zap, né? Eu tive muito problema no meu celular essa semana, eu perdi o celular, depois eu reencontrei, enfim, foi bem complicado, viajei, voltei, é uma vida bem simples, né, que a gente tem, né? Mas meu celular, que é o zap, você pode me mandar um zap, é o 61 99905 5905, se Deus quiser o celular não vai pifar, e aí eu vou poder responder e mandar para quem quiser adquirir o livro, vai ser um prazer mandar e mando claro, o autógrafo é de graça e a gente espera que as pessoas gostem do livro. Eu quero o meu, hein? Eu quero o meu. Opa, você já comprou, né, Mauro? Eu tô com o seu livro aqui há um século, né? E isso é porque a gente mora longe para burro, né? Olha, mais pra caramba, mas... Vamos ver se essa semana eu te entrego. Se preocupa não, querido. Eu sei como é que é a sua vida, relaxa. Mas depois você também, há um tempo atrás, né? Você escreve o livro Cartas ao Poeta Dormindo, João Cabral de Melo Neto. Nesse livro, né? Como é que aconteceu? Como é que foi esse encontro com o Cabral? Como é que foi isso aí? Conta pra galera aí. Principalmente porque João Cabral de Melo Neto, assim, para mim, é um dos maiores escritores do Brasil, né? Até que uma vez ele fez um questionamento, um repórter veio perguntar para ele qual é o maior escritor do Brasil, o senhor ou o Carlos Drummond de Andrade? O Cabral, naquela simplicidade dele, que você conheceu, virou e falou assim: meu jovem, você tem uma régua,
O repórter, uma régua? Não. Pois é, como é que eu posso medir quem é o melhor, quem não é, se nem isso você tem? Mas enfim, voltando ao seu livro, como é que foi essa história com o João Cabral e esse livro? Olha, eu ainda era professor de inglês e de literatura, dava aula em vários cursinhos aqui em Brasília, e aconteceu uma coisa muito interessante. Eu, quando dava aula nos cursinhos, eu gostava de me fantasiar. Então, eu ia dar uma aula sobre o navio negreiro, eu ia com roupa de época, eu ia dar aula de determinadas matérias, eu ia vestido a caráter. E teve um dia que eu fui dar uma aula sobre Morte e Vida Severina, que é um livro que costuma cair no vestibular. E era uma obra indicada. E aí eu morava naquela época no Lago Norte, aqui em Brasília, e aí eu desci do apartamento, Mauro, já com a roupa de um retirante, e fiz uma coisa assim bem louca, né? Eu fiquei rolando na grama embaixo do prédio, o porteiro olhando aquilo, achando realmente que eu tinha comido alguma coisa envenenada. E aí eu me levantei todo suado, sujo, e fui pro carro e fui dar a minha aula. E aí, imagina, com aquele chapeuzinho e tal, todo mundo no trânsito achou aquele estranhíssimo. Parei no estacionamento lá do cursinho, o cara que olhava o carro também olhou e falou: professor, aula hoje, né? Pois é, o senhor, hein? Pois é. Então lá vem o doido do Marcos, que ia dar aula, andando pelo corredor, vestido daquele jeito. Dentro da sala já estava preparado o poema do João, o Morte e Vida Severina, já em cada carteira. Eu tinha colocado uma musicazinha, na época do videocassete, umas imagens assim do sertão bem árido. Então criei assim um ambiente, né, para a apresentação do poema. Então eu entrei já, né, com aquele falar típico do Nordeste e declamando Morte e Vida Severina. Falei umas três estrofes e aí pedi para os meninos continuarem a leitura, lendo também com um falar característico do Nordeste. E foi muito interessante, porque no primeiro momento todos riram, né? Porque é engraçado, todo mundo, gente, tal, todo mundo tentando cada um fazer a leitura, mas dá graças, o texto foi pegando os meninos e eles conseguiram ler, nós conseguimos, dentro do nosso tempo, ler o poema todo. E quando terminou, na última estrofe que eu fiz a leitura, estava a sala toda em silêncio e emocionada. Então, os meninos bateram palma, ficaram apaixonados pelo texto, pela força do texto, porque é um texto que fala da vida, da dureza da vida. O João Cabral gostava muito de falar da pedra, né? Da dureza, da aspereza da vida e da beleza que a gente encontra na dor e na dificuldade. E aí e a renovação, né? Porque quando nasce a criança no final, a criança, como sempre, traz essa questão da vida que se renova, das dificuldades sendo vencidas, da esperança. E aí uma aluna levantou a mão, inclusive queria até que ela um dia me encontrasse, porque ela foi muito importante da minha vida, como todos os alunos costumam ser na nossa vida, e ela me fez um desafio. Ela falou assim: o senhor está largando aí, o senhor falou que está deixando de dar aula porque o senhor está começando no jornalismo. Então eu tenho uma missão para o senhor. João Cabral ainda é vivo? Ele é vivo. Então eu quero que o senhor entreviste, eu tenho umas perguntas para o senhor fazer para ele. Falei: olha, mas ele não gosta de dar entrevista. Falou: não, isso não é problema meu. O repórter é o senhor. Então eu vou lhe passar as perguntas e o senhor entrevista e traz para a gente aqui na sala as respostas. E os outros colegas, também tem uma pergunta, eu pergunto, juntei as perguntas e disse: olha, fui acuado, né? Falou: olha, não é fácil, mas eu vou tentar, vai que de repente dá certo. Eu dou um retorno para vocês. Aí acabou a aula, tal, isso era de manhã, quando foi à tarde, eu liguei para algumas editoras que publicavam o João Cabral e consegui o telefone da casa do João Cabral. Expliquei o que era e tal. E aí liguei para a casa do João Cabral esperando que alguém que trabalhava na casa fosse atender o telefone. Então, João Cabral atende, me pega completamente desprevenido. E assim, alô? Falei, e ele já bem velhinho, estava perdendo a visão, mal-humorado.
ele tinha essa coisa, ele era muito mal-humorado, mas ele estava mais ácido por causa dessa questão da vista, da visão, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa que tinha o humor dele, que ele também, um lado que muita gente não conhecia era o humor do João Cabral. E aí ele atendeu, aí eu expliquei quem eu era, tal. Aí ele falou assim, eu não disse que era jornalista, né, porque senão ele não ia me receber. Eu disse que era um professor de literatura, de um cursinho, tal. Aí ele, que dia é hoje? Eu falei, sexta-feira. Anote meu endereço. Aí eu anotei, falou assim, segunda, 14 horas, se atrasar 1 minuto, não entra na minha casa. Tchau. E desligou o telefone. E aí a minha situação, professor, você sabe, né, o salário, né? E eu falei, rapaz, e agora como é que eu vou para o Rio de Janeiro? E aí, meu amigo, peguei muitos que eu vou falar, inclusive você, Mauro, não devem ter passado pela famosa a lista telefônica das páginas amarelas. Você não passou por isso, você é jovem, você é um cara da internet e tal, mas assim, né, você não passou por stencil, essas coisas. Então, eu peguei as páginas amarelas do Rio de Janeiro, fui atrás, achei um fotógrafo no Rio, nas páginas amarelas, liguei, contratei o cara para me encontrar lá nesse horário, peguei minhas economias, paguei uma passagem de ônibus para o Rio de Janeiro e calculei tudinho, tinha um hotelzinho na rua, ele morava ali no Aterro do Flamengo, tinha um hotelzinho lá perto, e aí eu fiz meus arranjos criativos, até onde o dinheiro deu, e fui. Cheguei, assim, com 2 horas de antecedência, né? Cheguei meio-dia no Rio de Janeiro e corri, peguei um táxi, corri lá pro hotelzinho, deixei a mala, joguei uma água, cheguei 10 para as 2 na frente do prédio, lá estava já o fotógrafo, subimos, 2 em ponta, eu toquei na porta, ele atendeu, aí ele só falou assim, você é o rapaz de Brasília? Eu falei, sou. Acho que eu devia ter uns 26 anos. Faz poucos meses. E aí ele olhou e falou assim, você tem 10 minutos. Eu chego a arrepiar, né? Peguei o gravadorzinho com aquela fita cassete que você também não conhece. E aí sentei e comecei a fazer a entrevista. Foi muito interessante porque eu queria saber mais do homem, né? Não só do João Cabral, do escritor, mas quem era aquele ser, aquele homem que escrevia aquilo. Então eu queria que ele falasse um pouco do olhar dele de diplomata, um pouco do olhar dele de nordestino, um pouco do olhar dele de homem e depois de escritor. Eu dividia a entrevista assim. E ele estava muito mal-humorado, ele não gostava de falar dele mesmo. E aí eu insistia nas perguntas. E aí rapaz, eu faço questão um dia, Mauro, de te emprestar essa entrevista para você ouvir. Você vai rir muito. Acho que foi a entrevista mais difícil que eu já fiz na vida, porque você quer entrevistar um cara que não quer responder, e aí como ele não queria responder, ele me xingava. Então ele falava assim, essa sua pergunta é idiota, essa sua pergunta é boba, essa sua pergunta não é inteligente. Entende? E ele falava a cada 6 palavras ele dizia entende, entende? Então, assim, só que nessa de insistência ele foi soltando pérolas, que era o que eu queria. A entrevista que era para durar 10 minutos durou 1 hora, então me saí vitorioso, muito satisfeito. Vi na parede, ele me levou até a sacada, a gente fez as fotos. Aí eu vi um retrato pintado lindo do João, aquele do Manuel Bandeira, que a gente sempre vê quando bota Manuel Bandeira no Google, tem aquela pintura está na casa do João Cabral. Aí eu falei, poxa, eu comecei a escrever poesia porque o primeiro poeta que me inspirou, que mexeu com a minha alma, foi o Manuel Bandeira, o meu poeta predileto. Aí ele falou assim, meu primo. Aí eu falei, tá. E quem mais você gosta? Olha, eu também gosto de Gilberto Freire. Também é meu primo. Eu falei, ô genética, hein? Ô genética. Ô família. Então foi uma experiência muito bacana. Depois eu paguei o fotógrafo, né? Ele me deu o rolinho, né? Que eu trouxe para poder revelar aqui em Brasília. E foi isso. Então essa entrevista,
eu ia vender para o Correio Brasiliense. O editor do Correio mais ou menos estava interessado, mas aí depois ele achou que era mais, não precisava de mim. Ele nem recebeu, não, eu mesmo vou entrevistá-lo. Não conseguiu entrevistá-lo. Ele fez uma entrevista com a mulher dele, com a mulher do João Cabral, a Marli de Oliveira. Ambos já, infelizmente, já desencarnaram. E aí eu fiquei com a entrevista. Eu consegui levar para os meus alunos, apresentei a entrevista para os meus alunos, e ela ficou guardada durante muitos anos, até que um dia, conversando sobre isso com uma colega minha, que foi colega da UNB, uma maestrina chamada Dora Galesso, que tinha uma orquestra aqui só formada por mulheres em Brasília, que era a Orquestra de Senhoritas, e a Dora, ela me sugeriu, por que você não pede para cada um fazer uma carta para o João Cabral e tal, e junta essas cartas com a entrevista e faz um livro? Porque só a entrevista não dava um livro. E aí eu peguei e pedi para várias pessoas famosas mandarem uma carta. Se você pudesse mandar uma carta hoje para o João Cabral, o que você diria a ele? O que você lhe diria? E aí eles mandaram as cartas, então recebi cartas maravilhosas de pessoas muito conhecidas, né? Muito importantes na literatura. E aí eu fiz uma malandragem, eu peguei as cartas e peguei a minha entrevista e tentei bolar um diálogo da entrevista, da fala dele com as cartas. Então criei uma espécie de bate-papo deles, de cada uma daquelas pessoas, né, com o João Cabral, do João Cabral para com eles. Então fiz os trechos da entrevista e saiu o livro Cartas ao Poeta Dormindo, que é o título de um discurso que ele fez no Recife sobre a poesia, que era o Discurso ao Poeta Dormindo. Eu tirei discurso e botei Cartas ao Poeta Dormindo. E é um livro que me deu muitas alegrias. Eu recebi cartas maravilhosas. E eu queria contar rapidamente para você, Mauro, um episódio. Eu fui para a Bienal do Livro aqui de Brasília, e aí tinha lá um escritor português, que era o Miguel Sousa Tavares, que tem um livro maravilhoso chamado Equador, que até virou novela. Ele participou da Bienal. Quando terminou, eu fã do cara, mas não sabia muito sobre ele, fã da literatura dele, mas não tinha lido nada sobre ele. E aí eu fui pedir para ele uma carta para o João Cabral. Ele começou a rir. Ele falou assim, não vou imitar português porque vai ser muito feio. Ele falou assim, olha, eu vejo que você estudou muito, João Cabral, e você deve saber que a minha mãe, ela foi grande amiga, Sofia Melo Andressen. Ela foi grande amiga do João Cabral. Os dois eram muito amigos, muito amigos. E eu conheci o João Cabral. Então, assim, você realmente fez uma grande pesquisa e aproveitou, deve ter sabido que eu vinha para cá, e veio pedir para um amigo, né, para o filho de uma amiga do João Cabral, uma carta. E eu vou fazer uma carta para perguntar como é que os dois estão fazendo poesia no céu. Essa vai ser a carta. Aí eu falei, mas é claro, poxa, claro que eu pesquisei tudo sobre vocês, poxa, claro que eu sabia disso tudo. Aí é que eu fui atrás da Sofia Melo Andressen, fui ler os poemas da mãe dele, fui ver que ela realmente era grande amiga dele e tal. Mas olha como é que o destino, essa sincronicidade vai te levando. E eu recebi uma carta emocionante do Miguel, e essa carta está no livro. Então as cartas foram surgindo dessa forma, assim, eu pedi uma carta para Miriam Leitão, e a Miriam fala, olha, eu me lembro quando uma vez eu fui cobrir uma cúpula econômica no Amazonas, e aí estava o João Cabral com o embaixador da Itália sentados numa mesa, e aí eu sento nessa mesa, falei, tinha 1 milhão de perguntas para fazer para o poeta, porque eu adorava o João Cabral, eu adoro. E aí, Miriam, o que você falou para ele? Eu não consegui falar nada. Porque eles começaram a declamar a Divina Comédia em italiano. Eu falei, meu Deus, eu sou muito pequenininho, eu não tenho condição de perguntar nada, eu vou curtir isso aqui. E eu fiquei curtindo a Divina Comédia sendo declamada por 2 intelectuais. A carta dela é contando essa história. Então, assim, as cartas que tem no livro são cartas muito, muito inspiradoras de pessoas de Portugal, escritores portugueses e de escritores brasileiros. É uma honra que eu tive.
um E presente. ainda tem esse livro, ainda temos exemplares dele. Vamos ter Ainda uma temos exemplares dele, ainda temos exemplares dele. É um dos livros que eu mais gosto de ter feito, pela história toda, que começa lá na minha aluna, a aventura da entrevista e depois o que virou, né? É um livro que eu tenho muito carinho. Ele já está na segunda edição, já esgotou a primeira e está na segunda edição. mais um que eu quero. Mais um que eu quero. Opa, eu acho que você vai gostar desse livro. Eu gosto muito do João Cabral. Eu acho ele interessante. Tudo que envolve assim, né? Até essa birra dele, essa coisa dele, entendeu? O Vinícius tinha umas tretas com ele muito interessantes. Então tinha uma galera muito boa que você vai lendo, vai descobrindo de outros poetas. E o João Cabral realmente, né, era uma pessoa ímpar, com certeza. Meu querido, você voltando aqui, do Sindicato dos Escritores, né, presidente do sindicato, e o Sindicato dos Escritores realizou seu primeiro prêmio, Prêmio Alain Vigiano de Literatura, né, o primeiro aí. Pergunto, o que provocou essa ação e como é que você vê o cenário literário de Brasília hoje? Olha, antes eu quero dar um abraço aí pra gente que entrou, Alessandra Alexandria, né, pro Boa. Arthur, que é meu afilhado, então tem uma galera aí entrando e deixo aí meu abraço. Cristina Risério, William Pena, enfim. Olha, esse concurso ele nasce de algumas questões. A primeira, 2020, 60 anos de Brasília. Estamos em plena pandemia. Cadê a homenagem a Brasília? Nada. Nada. Ia passar em branco. Não Verdade. conseguimos ter nem a Bienal do Livro, nem a Feira do Livro, nada, nada, nada. Todo mundo com medo nas suas casas. Claro, então certos, né? Não tem como fazer. O governo não conseguiu fazer, ninguém conseguiu fazer, o aniversário literariamente ia passar em branco. Aí eu falei, não, nós temos que fazer alguma coisa antes de acabar o ano para a gente marcar o aniversário e homenagear a nossa cidade querida. Eu sou maranhense, mas sou apaixonado por Brasília. Estou radicado aqui, amo a cidade, tenho grandes amigos como você, Mauro. Então a gente, né, a gente gosta da nossa cidade. Eu falei, temos que homenagear. E aí, eu sou presidente do Instituto Fazer o Bem e presidente do Sindicato dos Escritores. Então, as duas entidades, né, se juntaram e aí a gente fez o Prêmio Literário Alain Vigiano de conto e poesia. E aí, na hora de pensar no nome, eu falei, gente, a gente tem que homenagear também alguém que seja pioneiro na literatura da cidade e que tem uma história de sucesso, né? Um escritor bem-sucedido, que prova que a literatura de Brasília é uma literatura pulsante. Aí, Alain Vigiano, fundador de Academia Brasiliense de Letras, da Associação Nacional de Escritores, do Sindicato dos Escritores, ou seja, ele foi fundador da nossa instituição e ganhou 3 prêmios da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, ele ganhou um prêmio de ensaio, um de contos e um de poesia. Que aí você vê como ele jogava em todas as posições. Ele chutava, né, batia o escanteio e corria para cabecear, né? Então eu falei, e cadê? Por onde anda Alain Vigiano? Alain Vigiano está em casa, já está com uma certa idade. Bem-vindo, Ana de Hall. Então, a Alain Vigiano está em casa, já está com uma certa idade, já tem uma dificuldade de se comunicar. Falei, está na hora de homenagear o Alain, grande escritor, grande figura. Vamos homenagear uma pessoa sempre muito bem-humorada. Vamos homenageá-lo. Então, dei o nome do prêmio. E aí fui atrás de montar um corpo de jurados que também dignificasse a cidade. Então, nós montamos um regulamento que fosse um regulamento muito próximo do que acontece em todo o Brasil. Então a gente pegou o regulamento do Jabuti, do Prêmio CEP, do Prêmio da Flip, a gente pegou todos e em cima daquilo a gente montou o nosso e aí nós tivemos 2 comissões para poesia e 2 comissões para contos, de 3 para cada uma. A gente ia ter uma primeira etapa, que ia fazer uma primeira triagem, depois a triagem final, e colocamos membros do Sindicato dos Escritores, da diretoria, que não iam poder concorrer no prêmio e que eram grandes escritores, são grandes escritores, para entrar como jurados. E aí nós trouxemos também pessoas de fora
para poder ler os livros, ler os textos dos autores de Brasília. Eu acho que é importante essa troca. E aí eu convidei, para minha alegria, o Maílson Furtado, que já foi entrevistado por você, Mauro, que nós trouxemos aqui para a Feira do Livro de Brasília. Eu sou um dos organizadores, né? Faço parte da equipe organizadora, né? Do comitê organizador, do comitê gestor da feira. E atualmente eu sou o atual curador da feira. Então, o Maílson topou, ficamos muito honrados, ele ser um dos jurados de poesia, e convidamos o Maurício Gomide para de contos, que é um brasiliense que já tem livros traduzidos na Espanha, na Lituânia, em Portugal, na Itália. Um dos livros dele foi adotado em escola de ensino médio, dentro de um programa de cinema, que é um romance que fala sobre cinema. Então, montamos um bom corpo de jurados, e aí a gente teve aí a questão da Lei Aldir Blanc, a gente se inscreveu, e aí eu já contei com o prêmio da Aldir Blanc. E aí conseguimos fazer uma premiação em dinheiro, tanto para o pessoal de contos como para poesia, com publicação posterior de um livro digital. E a gente recebeu, para minha alegria, um bom número de inscritos, somente residentes do Distrito Federal. Conseguimos ter a participação, para minha alegria, de gente de 21 regiões administrativas do DF, ou seja, a gente se espraiou pelo Distrito Federal. Então ele é um concurso que tem gente de Planaltina, do Gama, de Sobradinho, do Itapuã, da Estrutural. Então a gente tem participantes, o participante mais jovem com 16 anos e o participante mais idoso, com 83 anos. Então a gente teve uma participação assim muito bacana e foi muito legal realizar e ver a qualidade da literatura que é feita no Distrito Federal. O Distrito Federal tem uma produção pulsante. Nós temos de tudo, assim como a gente tem todas as áreas das artes muito ricas no Distrito Federal, né? A gente tem boa dança, boa música, a gente tem de tudo aqui, bom teatro. Nós também temos grandes escritores aqui, e a prova é que eu vivo aumentando a pesquisa. Eu já estou com 90 escritores de Brasília já ganhadores de grandes prêmios, não só no Brasil como fora. Então a gente já tem uma produção brasiliense bem alicerçada, e as surpresas foram várias. Por exemplo, um dos ganhadores, Mauro, ele tem ELA, que é aquela esclerose amiotrófica lateral. Ele só se comunica pelo computador. E ele foi um dos ganhadores. Ficou ali no top, eu acho que ficou no 4º ou 5º lugar. A gente teve casal, marido e mulher que ganharam em poesia, claro que com posições diferentes. A gente teve de tudo no prêmio, e os depoimentos que eu recebi das pessoas que foram realmente emocionantes. Eu recebi umas 7 ligações, porque eu ia entrando em contato. Você participou do prêmio, Mauro? Eu ia entrando em contato com os participantes, pedindo documentação, pedindo para mandar uma coisa ou outra, orientando o que ia acontecendo, porque eu acho que é uma questão de respeito aos participantes. Tinha participante que se inscrevia e faltava um documento, eu entrava em contato via WhatsApp, manda o documento, está acabando o prazo. Eu não perdi nenhuma inscrição. Então a gente conseguiu ter quase 170 participantes, que foi um número bem expressivo, e foi um prêmio, acho que histórico. E como as pessoas tinham meu WhatsApp, eu comecei a receber áudios de pessoas dizendo que tinham parado de escrever, voltaram por causa do prêmio. Gente que estava com depressão, e o prêmio fez com que essas pessoas tivessem alguma coisa para se ocupar e fazer uma coisa bacana. Então acho que a gente chegou e ocupou um espaço muito legal. O prêmio foi realizado em dezembro, consegui lançar em dezembro, já no apagar das luzes de dezembro, e a premiação foi no dia 21 de abril, né, no dia do aniversário de Brasília. E a boa notícia é que a gente já está preparando já o projetinho para 2022, a gente deve lançar esse ano, a 2ª edição do prêmio,
com a premiação novamente no dia 21 de abril, virá uma tradição, sempre no ano, a gente já lança esse ano e premia no aniversário de Brasília. A gente já está pesquisando qual o tema, né? A gente até está fazendo uma pesquisa para ver qual o tema que as pessoas gostariam, sobre o que escrever, né? Então, é uma alegria, cara. É descobrir a qualidade dos autores da cidade, é um negócio assim, impressionante. O Anand, que entrou aí na rede, ele tem uma TV muito bacana, tem um portal chamado Cultura Alternativa, ele sempre entrevista escritores. E, cara, a quantidade de bons escritores que a gente tem na cidade, de boas surpresas que vão, tesouros que vão chegando na mão da gente, a gente vai se emocionando. E tem de tudo. O Paulinho Souza, que é do sindicato, tem um livro chamado Clarice, que fala de realismo fantástico, cara, que é um negócio... O livro é fininho, mas é tão bacana, é tão gostoso. A Beatriz Leal, que é uma jornalista daqui, a Bia peguei no pé dela, ela tem um livro chama, olha o título, Mulheres que Mordem. Eu falei, Bia, é um livro independente, daí, se inscreve no Jabuti. Aí ela, não sei, tal, se inscreve. Ela não foi finalista no Jabuti em romance com um livrinho que tem 100 páginas, que ela publicou independente, e saiu em tudo quanto foi jornal. Então, assim, é muito legal quando a gente vê, e a ideia do livro dela nasce assistindo uma sessão da tarde, num filme que ela viu uma ideia, e falou, cara, eu vou escrever uma história sobre isso, aquilo, outro, sobre as mães de maio lá da Argentina e tal, e o livro é fantástico. Então a gente tem uma qualidade, e uma qualidade de literatura feminina também fantástica, como temos mulheres, grandes escritoras, no Distrito Federal. É impressionante. A Rosângela Vieira Pontes, a Cíntia Krimler. Cara, tem umas mulheres que escrevem muito aqui na cidade e a gente tem uma alegria de poder lê-las, de poder abraçar o texto dela, da literatura delas, e a juventude que está escrevendo, que também não para de nos surpreender. A cada dia que passa eu recebo contato de mais gente assim, de 14, 15, 16, 17 anos, fora aqueles fenômenos como o Rian, né, de 6, 7 anos de idade, Ana Rubi, de 9, 10 anos de idade. Então, cara, é fantástico a gente ver, e eu tenho uma provocação, Mauro, quem me conhece sabe. Eu sempre, quando vejo que alguém não fez ainda um livro, falo assim, e aí, quando é que vão fazer um livro? E aí, aqui e ali, eu acabo ajudando muitas pessoas a botar os seus livros de pé, e os livros acabam chegando, e eu tenho muito orgulho disso. E aqueles que já lançaram livros, eu pergunto, e quando é que vem o próximo? Quando é que vem o próximo? Porque é isso, né? Eu pergunto, quando é que vem o próximo? A Clarice Golias, que entrou, que também é minha afilhada, que está aí, uma jornalista maravilhosa que eu conheci. Eu entrevistei ela semana passada, Golias, maravilhosa. Pois é, Golias, a gente tem uma história. Eu sou o padrinho de jornalismo dela, que ela com 16, 17 anos, a mãe me chamou para que eu ajudasse a dar um aconselhamento, o que ele ia ser na vida. Eu falei, ela conversou comigo e disse, essa menina é jornalista. E eu vou ser padrinho dela, faça jornalismo. E tá aí uma grande coisa. Aí a Clarice foi uma das que eu peguei no pé para fazer livro e ela acabou de botar aí. O meu vai sair, Marcos. Mais uma! Cara, você sabe que eu também gosto de fazer isso, provocar também, né? Porque eu tive dificuldades para escrever, assim, lançar meu primeiro livro, mas eu nunca nunca desanimei, né? Sempre persistente e tal, que uma hora chegava. E a hora chegou, em 2018 eu lancei meu primeiro livro, e já estou no terceiro livro, já lancei 2, talvez lance esse ano ainda mais um, e aí vai. Mas realmente é muito... E com relação ao prêmio que o sindicato lançou, eu sou um dos finalistas também, estou lá dentro, e fiquei muito feliz, que é o primeiro, né? E eu estar ali também foi para mim uma grande alegria, independente da posição que eu fiquei, porque uma coisa é certa, história, virou história, e eu estou dentro da história do primeiro prêmio literário do Sindicato dos Escritores, e olha, definitivamente, isso eu acho muito legal e incentivo.
Muitos façam, participem de prêmios e concursos literários. Isso para você, escritor, que está começando, ou que já está há um bom tempo também, é muito legal, muito bacana, porque tem uma troca muito boa de muita gente, não é, não, Marcos? Querido, voltando aqui, você também agora, né? Você é um cara que faz tudo, né? Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você. E a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, também conhecida como Biblioteca Maria da Conceição Moreira Salles, desculpa, está com várias atrações. E você é o mestre de cerimônias dessas atrações, né, Marcos? Como é que foi esse projeto aí, apresentado por você, e o que representa a biblioteca para você? Olha, uma coisa muito interessante, porque a biblioteca demonstrativa, quando ela fechou, eu, como presidente do sindicato, briguei muito lá no Ministério da Cultura para que ela voltasse, né? Para que ela pudesse voltar à atividade. Tive várias reuniões com todos os ministros que por ali passaram e com todos os diretores do livro, da leitura e bibliotecas, inclusive para voltar a funcionar, acho que você se lembra disso, o escritório de direitos autorais que estava fechado, e eu fui brigar para que a gente continuasse tendo o escritório aqui. Porque que 14 outras unidades da federação continuariam com o seu escritório de direitos autorais e a capital do Brasil não ia ter o seu escritório de direitos autorais. Nós não somos melhor, mas também não somos pior do que os outros estados, né? Então, todo mundo lá no DLLB, né, do Departamento do Livro, Leitura e Bibliotecas, me conheceu nessa época, indo lá como presidente do sindicato e tal. Aí tá, ficou pronta a obra da biblioteca e ela era para reinaugurar no ano passado, mas com a Covid não teve como. E aí o pessoal lá internamente conseguiu uma verba lá deles para fazer um edital para alguma organização da sociedade civil tocar essa programação. E aí a gente se inscreveu, né? Um amigo meu tem uma entidade chamada Voar, Arte para a Infância e Juventude, que é o Marco Augusto, já fez gestão de vários projetos para o governo, inclusive o governo federal. Ele fez aquele Fórum Mundial das Águas. E aí ele me colocou para ser o coordenador geral no projeto. Nós ganhamos esse edital, né? E aí a gente assinou um termo de colaboração por 15 meses, e aí nós temos tocado, era para ser presencial, quando a gente soltar o edital, todo mundo achou que a coisa ia ser muito antes, né? Não chegaria até aqui, e aí a gente teve que virar uma produtora de vídeo, né? Nós tivemos que nos adaptar, e aí nós temos tocado, desde janeiro deste ano, toda a programação da Biblioteca Demonstrativa, que a gente botou o nome de BDB Cultural, ela foi batizada de BDB Cultural, e aí a gente tem uma programação bem intensa e extensa, normalmente variando entre 10 e 15, 16 atividades por mês, de tudo, e a gente está desde janeiro tocando isso e com grande alegria. Eu sou o coordenador geral e, claro, como eu sou jornalista e falo pelos cotovelos, acabei me tornando naturalmente um mestre de cerimônias, um entrevistador, né, um mediador das atividades que por ali passam. Então, uma alegria muito grande. Tive o prazer de convidar o Mauro para levar-o nos bastidores, que tem o sarau dele, para fazer. Nós temos direito a fazer 3 saraus durante esses 15 meses, é um sarau por semestre. E o nosso primeiro sarau, que foi maravilhoso, foi tocado por você, Maurão, com sua equipe, que foi lindo, com boa música, com bons poemas, com grandes cantores. Então foi assim, nota 10. A gente estreou o nosso primeiro sarau e foi uma coisa maravilhosa, e a gente está lá com muita alegria, e com muita alegria também homenageando a diretora, que já não está mais conosco, que leva hoje o nome da biblioteca, a Maria da Conceição Moreira Salles, que era minha amiga, não está mais conosco, e a gente está aí dignificando o trabalho da Maria da Conceição, porque a Conceição, ela era inspiradora. A biblioteca tem o nome demonstrativa porque ela fazia tanta coisa nova que servia de exemplo para as outras bibliotecas públicas do Brasil. Por isso que ela é demonstrativa. E a gente faz uma programação pensando, tentando inspirar as pessoas. Tu sabe o que passou hoje na programação? Um garoto cego, o Luiz Eduardo, você viu?
Não, eu não cheguei a ver por causa do meu tempo mesmo, mas eu vou, porque assim, quando eu não consigo assistir ao vivo, assim, na hora, eu procuro assistir depois. E indico para vocês, viu? É uma programação muito boa, eu já vi muita coisa boa, viu, Marcão? Você é fera, velho, não é não? Você é o cara, como diz o povo. Hoje a gente teve o Luiz Eduardo, que é um garoto, que é um contador de histórias, ele tem 14 anos, é um garoto cego, estava contando história hoje, contando uma história de Monteiro Lobato. Ontem nós tivemos uma mesa, não, na sexta-feira nós tivemos uma mesa lindíssima discutindo a alma humana na obra do Dostoiévski, porque esse ano comemorado o bicentenário, né, de nascimento do Dostoiévski. Então é uma programação que tem literatura, que tem no dia 20, no dia 11 agora, a gente vai ter, por exemplo, a exibição de um documentário contando a vida dos Zé Lins do Rego, que também esse ano a gente está comemorando aí o centenário dos Zé Lins do Rego. Então, que é um documentário feito pelo nosso mestre Vladimir Carvalho. Então, a gente tem uma programação muito rica e estamos todos convidados aí a acompanhar e propor coisas, podem mandar sugestões para a gente que eu encaminho para os nossos curadores. E o nosso curador de literatura é uma figura muito querida, que você também conhece, que é o Tagore Alegria, da editora Tagore. Então, a gente está fazendo uma programação assim, que a gente tem muito orgulho, muito dignifica a cidade. É de Brasília para o mundo, né? A gente está fazendo uma coisa pensando no máximo de pessoas que a gente possa alcançar. Que maravilha. Agora é o seguinte, a gente está chegando no final, né? E eu vou te perguntar mais duas coisas. Uma é o seguinte, você falou sobre a questão da Feira do Livro de Brasília, que você é curador e tudo mais. E eu já vi que algumas feiras de livro no Brasil estão sendo online. A pergunta é: a Feira de Brasília vai ter essa tendência também? Ou vamos esperar para ser presencial? Olha, Mauro, a gente está com esse desafio. A gente está querendo fazer uma feira híbrida, que tenha uma parte de visitação para as escolas, física, com todos os protocolos, e que tenha outra parte online. Esse é o nosso sonho, né? A feira está prevista para acontecer do dia 31 de setembro até o dia 12 de outubro. Só que a gente colocou para outubro. Mas pelo andar da carruagem, Mauro, a gente está muito preocupado, porque além das dificuldades da pandemia, a dificuldade também de arrecadar, né? De vender os estandes, de receber dinheiro das emendas dos parlamentares para poder. Porque todo o dinheiro está sendo muito voltado para as questões, claro, da pandemia. Então, o dinheiro para a cultura está muito difícil. A gente efetivamente está com essa dificuldade. Não é a Feira do Livro. Todos os eventos literários no planeta estão passando por esse desafio. E não é só evento literário, é evento de maneira geral. Foi inclusive agora votado um projeto no Senado, no Congresso Nacional, acho que foi no Senado, para dar uma verba para os promotores de eventos, porque estão todos desesperados. Veja, nós não temos festa junina, nós não temos o São João lá de Campina Grande, nós não temos Rock in Rio, nós não temos nada acontecendo aqui, o São João que tinha aqui, o lado de Ceilândia, sabe, grandes eventos, o Seminário Internacional de Dança de Brasília, tantos eventos, o Festival de Cinema de Brasília, como é que vai ser? Então, assim, tá tudo muito difícil de fazer. E se a gente for fazer virtual, também a gente está querendo pensar em soluções criativas para que transforme o evento de alguma forma em algo mais criativo, em algo mais instigante. E aí a gente tá vendo o que a gente pode colocar com realidade aumentada, em que a tecnologia chegue com holografia, não sei, tá vendo um monte de possibilidades para ver se a gente consegue fazer a feira. Agora, se também chegar em julho, agosto, sei lá, em algum momento, e a gente perceber que não vai ter como, aí a gente vai ter que largar para o ano que vem. Não queremos, não é a nossa proposta,
Mas você está vendo aí, o Japão insistiu tanto nas Olimpíadas e está aí a Olimpíada naufragando, não é? Imagina, julho, naufragando. Então a gente tem que pensar muito, ter muita serenidade, né? Muita sabedoria, para não fazer uma coisa que de repente não seja, não tenha a qualidade, não tenha o compromisso, não tenha a entrega, o amor que a gente faz à feira. Então, se não for para fazer uma coisa que dignifique a cidade, que a gente ainda não desistiu de homenagear Brasília. Mas assim, como que isso vai ser? Não é? As aulas vão voltar. Como é que vai ser essa volta às aulas? O que vai acontecer daqui para lá? Com uma Copa América chegando, como é que vai ser? Vai ter nova cepa? Não vai? Né? Já parece que já, o tal do fungo negro já chegou, já teve um caso em São Paulo. Toda hora a gente tem uma notícia nova. Então, e a gente não pode comprometer a segurança das pessoas, né? Então, para nós como os autores é uma coisa terrível, né? A gente está perdendo, Mauro, o abraço, né? O contato com os nossos leitores, né? Não tem preço isso. Então, a gente nós artistas precisamos disso. Mas a gente tem que esperar. A gente está tocando, não podemos esperar, a gente está trabalhando, mas a gente ainda não, eu não tenho como te dizer. Posso te dizer que até o presente momento a ideia é uma feira híbrida. Agora, o que será, como vai ser, não sabemos. Tá tudo tão imprevisível, né, meu irmão? A gente é um dia por vez, não é? É verdade. É um dia por vez, infelizmente. Mas é isso mesmo, ó. Bom, meu querido, estamos aqui no programa Nos Bastidores, aqui entrevistando essa figura maravilhosa, ímpar, que é esse jornalista Marcos Linhares. E a minha pergunta final é uma pergunta que eu vou puxar do programa Cruzeiro em Letras, que raramente eu trago para cá, mas para alguns eu trago, e para ele eu vou trazer, que é o seguinte: quem é Marcos Linhares? Rapaz, Marcos Linhares é um comedor de farinha, que gosta de melancia, que gosta de sorvete de tapioca, que gosta de ler muito, que gosta das pessoas, que gosta de ser instrumento, de tentar ser útil. Eu tento ajudar as pessoas de verdade, assim. Eu sinto que eu gosto de ser instrumento. Sou escritor, gosto de escrever de tudo, gosto de ler de tudo. Sou muito ativo, sou muito inquieto, né? Sou muito inquieto e sou muito honesto com as minhas coisas. Sou muito apaixonado pelo que eu faço. Então, não sou bajulador, sou uma pessoa muito honesta. As pessoas conhecem as minhas posições. Pão é pão, queijo é queijo. Agora, sou muito também, ao mesmo tempo, mediador, né? Não costumo destratar as pessoas, tento tratá-las com o devido respeito. Chegou mais um colega meu aí, um amigo meu de infância, o Fred Raposo, da Defensoria Pública aqui do DF. Bem-vindo, Fred. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto da vida. Acima de tudo, Mauro, eu gosto das pessoas. Eu acho que o que dá muito sentido à nossa vida, à nossa existência, à nossa caminhada, é estar entre as pessoas. E eu acho que vou te dizer uma coisa que você sabe. Exatamente, olha aí, está em São Luís o Fred, rapaz, está no exterior. E eu vivo recebendo convites para participar de um monte de academias e tal, e você sabe a minha posição. Eu não estou preocupado com isso. Não é não é uma não valorização, uma desvalorização às outras entidades. Mas eu estou preocupado em ter leitor, eu quero ser lido. Eu acho que depois que eu, Marcos, me sentir lido, aí eu posso pertencer a qualquer coisa. Mas enquanto eu não for lido, eu vou ser o quê? O imortal que não é lido? Que ninguém conhece a obra? Imortal, para quê? Eu quero ser lido. Eu acho que o que escritor tem que ser lido. A obra tem que receber uma avaliação. Então, eu não tenho essas vaidades comigo
de comenda, de não sei o que lá. Normalmente, todas as que me mandam os convites eu não vou. E tem gente que até não gosta disso. E assim, eu admiro o seu trabalho da Academia Cruzeirense de Letras, vocês são muito ativos, eu gosto disso, mas eu acho que todas as entidades, na minha concepção, elas têm que ter um propósito público. Elas têm que servir à comunidade. Elas não podem servir apenas para ser um clube do bolinha em que uns estão ali para exaltar os outros. Eu não gosto disso. Eu acho que toda entidade ela tem que ter um compromisso para com a população. Ela tem que prestar um serviço. Ela tem que mostrar os seus autores. E ela tem que ter muito bom senso, né? Tem que ter senso crítico de poder fazer alguma coisa diferente. Me lembro que uma vez pelo sindicato eu fiz uma maratona de poesia em que eu botei 12 horas de poetas declamando poemas lá no shopping, no Pátio Brasil, né? Na leitura do Pátio Brasil, lá com a gerente, com a Irma Paredes. E foi muito legal. Então eu gosto de fazer coisas diferentes. Gosto de trazer coisas diferentes. E eu gosto de também não esquecer do passado. Eu descobri recentemente que o sindicato ele já teve um prêmio literário, que foi o prêmio Mário Quintana de Literatura, e que foi esquecido. Aí eu em vez de trazer o Mário Quintana, que eu gosto do autor, eu preferi criar um novo prêmio para trazer um autor nosso. Que eu acho que o Mário Quintana, que é um grande escritor, ele já é muito exaltado pelos gaúchos, com razão, e por todo o Brasil, com razão. Mas e por que não exaltar um autor da nossa cidade, né? Agora, eu estou devendo, o prédio está aqui me cobrando, eu tenho que botar meus livros lá na livraria AMEI, ou AME, lá em São Luís, da Associação Maranhense de Escritores. Ô Fred, os meus conterrâneos vão ter contato com as minhas obras, pode deixar. Eu estou devendo isso para mim mesmo. A minha terra me cobra muito, porque eu estou muito ligado a Brasília e tenho que fazer mais coisas lá. Eu fui muito carinhosamente recebido no Salão do Livro de Imperatriz, no Salimp, e é um pessoal muito querido e fiquei muito impressionado com o trabalho que eles fazem. E a gente até quer copiar umas coisas de lá, como aquela gincana literária que eles fazem lá. Olha aí a nossa querida cantora Janete Dornelas. Bem-vinda! O meu lírico ficou aqui em êxtase com a presença da Janete Dornelas. Mas então eu acho que é isso. Eu acho que eu sou apenas um maranhense de coração brasiliense. Meu coração é dividido lá e cá. Um brasileiro que é cidadão do mundo. Já tive em mais de 40 países. E que gosto muito do que eu faço. De escrever, de ler e de ter contato com as pessoas. A literatura é uma forma de diálogo, não é? A gente não... Muitos dizem que só escrevem para si. Não, eu escrevo para algum leitor. Quem será esse leitor? Eu tento pensar nele. Muitos nem são aquilo que eu pensava, mas eu aprendi isso com o João Cabral. Ele me deu umas duras quando na época eu desisti de escrever poesia. Ele me fez, olha, poesia, você tem que trabalhar o texto, você tem que pensar em quem vai escrever. Quem vai ser o seu público? O que você vai entregar como obra? Que artista é esse que não tem cuidado com o seu público? Que não respeita o outro? Quando você lê um livro meu, eu tive respeito por você. Você tem que ter respeito por quem for te ler. Então você tem que ter respeito com a língua, a sua língua materna. Você tem que ter respeito na maneira que você entrega a obra. Tem que pensar numa boa capa. Tem que ser um livro bem revisado. Tem que pensar nessas questões. Como é que o livro chega até as pessoas, né? Então eu acho que o artista tem que se comunicar com as pessoas. Ele não pode escrever para si. Eu já tive colegas que disseram para mim, eu escrevo para mim. E o seu livro, onde é que eu acho? Não, eu dou meu livro, tal, não sei o que lá. Não, legal, acho bacana, assim. Esse jeito seu lunga, eu acho bacana. Mas assim, eu acho que você tem que entregar. A obra depois de escrita ela não é mais sua. Ela pertence à humanidade. Um quadro depois de pintado, um Manet, um Rembrandt, que fica escondido na casa de alguém, eu acho que é quase um crime de lesa mundo,
porque você está privando as pessoas de ver aquela obra. Eu acho que livro tem que circular, livro tem que chegar nas pessoas, tem que encantar as pessoas, tem que mexer com elas. Livro tem que ser algo que esteja mais próximo de todos nós. Eu tive uma discussão com a mulher de um projeto social lá da Estrutural, que a gente ajudou a montar uma biblioteca, e aí os meninos não podiam levar os livros para casa, Mauro, porque disse que os livros não iam voltar. Eu falei, que bom, mas e se roubarem o livro? Que maravilha! O melhor roubo é o roubo do livro. Que lindo! E se sujar, ótimo! O livro tem que se tornar uma coisa próxima da pessoa. O livro não pode ser um objeto inanimado cheio de letrinhas, preenchendo o espaço em branco de uma folha de papel. E que aqui e ali pode ter uma ilustração. O livro tem que ser alguma coisa viva, que faça diferença na vida de alguém. Que faça ela, mesmo estando presa na casa dela, no quarto dela, viajar para qualquer universo, se emocionar, se encantar, se indignar, se informar, se envolver. O livro é muito. Então, se você tira o prazer da criança levar o livro, folhear, fazer o que ela quiser, até um dia aquilo se tornar tão próximo dela que ela vai andar com um talquinho limpando o livro, né? Eu acho que, sabe, você tem que, né? Poxa, esse livro é importante e tal. Mas se você gosta tanto desse livro, desapega. Se eu tenho um livro que eu acho que o Mauro vai gostar, eu vou dar para o meu amigo Mauro. Lê esse livro. E o Mauro passa para outro. Porque o livro só tem sentido andando e não empoeirado na sua casa para mostrar para os vizinhos que você, ou para alguém, uma visita uma vez na vida, vai na tua casa e vê aquele bando de livro, né? Ou então aqui na nossa live para ver que tem um monte de livro ali. É tudo bagunçado, porque eu estou o tempo todo pegando, lendo, folheando, marcando, voltando. Não é para enfeite, é para uso. Ele ali é para uso. Eu tento manter organizado, mas daqui a pouco eu me lembro de 3 livros, pego lá, leio um pouco de um, leio um pouco de outro, volto, marco, porque estão vivos. Aqui é um universo vivo, não é um universo morto. Não é um universo para mostrar para os outros. E aqui e ali eu pego, faço as minhas caixinhas e mando de presente para as pessoas. Ó, tá um livro aqui para você. Eu ando com livro no carro. Mauro, eu compro livro sempre. E eu ando sempre com livro no carro. E como eu não tenho andado muito de carro, eu fico mandando pelo correio. Porque livro é isso. Livro mudou a vida da gente. A Lília Diniz, que entrou, minha outra conterrânea, os maranhenses estão invadindo aqui a nossa live, já no finalzinho da live. A Lília Diniz sabe disso. Como que o livro chegou na vida da gente. A Célia Holanda também participou do prêmio, bem-vinda Célia, do prêmio Alain Vigiano. O livro, quando chegou na vida da Lília Diniz, mudou a vida dela. Mudou a vida da família dela. O livro chega na vida da gente e muda a gente. E aí a gente se torna escritor. A gente tem que mudar o mundo. A gente tem que encantar as pessoas. Tem que fazer uma criança. Poxa, qual é o maior prêmio, Mauro? É ganhar o Jabuti? Não. O maior prêmio é quando uma criança vem e te abraça. Eu dei uma palestra lá na escola do Caput, lá no Núcleo Rural Casagrande, ali em Riacho Fundo. E aí, Elisete Andrade. Elisete, me manda aí um inbox, sei lá, uma mensagem aí pelo Instagram que eu mando um livro para você, minha querida, com o maior prazer. E eu cheguei para dar uma palestra com o Marcelo sobre o nosso livro Faço, Separo, Transformo. Quando acabou a nossa bate-papo com os professores e com os alunos sobre essa questão ambiental, todo mundo desceu, aquela coisa toda, autografamos, e uma garotinha de longe só me observando. E aí lá pelas tantas, quando eu desci e tal, que estava indo lá para tomar uma água lá na sala dos professores com o Marcelo, na escola, ela me abordou no corredor e falou assim: Senhor Marcos, eu posso lhe fazer um pedido? Pode, claro. Eu achei que ela pediu um livro, sei lá, né? Falou assim: eu estou tão emocionada, o senhor pode me dar um abraço? Mauro, se tivesse que morrer agora, nesse momento, tivesse que escolher, assim, o melhor momento da minha carreira de escritor foi esse abraço. Já valeu a pena. O resto, desculpa,
Eu ganhei um prêmio nos Estados Unidos. E daí? Aquele abraço daquela menina valeu mais. O Felipe, que estava participando, não sei se ainda está aí, lá do Colégio Santa Terezinha, da Escola Santa Terezinha lá de Imperatriz, que eu fui dar uma palestra, também com o Capucci, que aí pediu meu WhatsApp e a gente se fala desde então. Receber mensagens do Felipe, que me chama de mestre, coitado de mim, e, cara, não tem preço. Não tem preço. Porque foi a literatura que nos uniu. Foi a literatura, a palavra que chegou na gente. A palavra que encanta a gente. A palavra move e ela constrói e destrói. A palavra move mundos. A oração, que é uma junção de palavras permeadas pela fé, salva vidas. É uma coisa já estudada. Então eu acho que, ó, o pessoal do Maranhão chegando, aí o Paulinho lá de Vila de Fátima, colega de infância lá do Maranhão. No final, Marquinhos. Então, no final. Mas olha, só dizer para você isso, que a palavra salva. A palavra salva. Então, quer ser escritor? Sonha em escrever um livro? Ok. Primeira coisa, seja um grande leitor. Segunda coisa, faça as pazes com a língua portuguesa. Faça as pazes com as palavras. Elas serão-lhe muito úteis. Faça as pazes com as palavras. E terceiro, tente fazer algum livro que não interessa qual seja o assunto, mas que você tenha orgulho. Não precisa ser o melhor livro do mundo, mas que seja o melhor de você. Que você coloque o seu melhor ali. Se você exige tanto dos outros, exija de si mesmo na hora de fazer aquele livro. Pensa na capa, pensa no que você vai entregar, pensa em revisar o livro. Não se desespera se passar alguma coisa, porque você fez o seu melhor. Entregue o seu melhor. Seja a cada dia o melhor que você puder. E aí você vai dormir bem. E se algum dia, quando a gente desencarnar, perguntarem como foi sua vida como escritor? Em outra vida você vai dizer, olha, eu posso não ter sido um grande escritor, mas eu dei o meu melhor. Cara, show, 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 Marcos Linhares. Olha, vou ser sincero com você. Nos bastidores tem exatamente 1 hora de live. Nós estamos quase com 2 horas de live. E você é uma pessoa especial. Você sabe disso. Então, assim, tudo que foi falado, as pessoas aí com certeza que entraram, eu agradeço muito pela audiência aí da galera, de todos que participaram. Eu tive um probleminha aqui que eu não conseguia ver aqui algumas respostas e tudo mais, interações, o Marcos acabou falando de alguns, mas eu quero te agradecer muito, não só a você, mas a todos que estiveram aqui hoje. Beijo, Paulinho. Você é um cara muito especial, é um grande amigo que eu tenho, que eu conheci, que eu respeito, que eu acho que é um grande poeta e um grande escritor. Você disse que não, mas é. E quero te agradecer, cara, e agradecer a todos que estiveram aqui, que tenham todos uma ótima semana, se cuidem, realmente nós ainda precisamos nos cuidar muito, né? Nós estamos num tempo muito difícil, muito complicado para todos os setores, não é só na questão cultural, mas a cultural também está muito complicada. E é isso, Marcos. Te agradeço. Quero que você fale aí as suas considerações finais, meu querido. E é isso. Nos Bastidores volta domingo que vem. Agradeço a todos. Uma ótima semana a todos. E quem ainda não baixou o aplicativo Imaginário FM, a partir de amanhã, 21 horas, já tem Expressões do Cerrado com Eliezer Lucena e muito mais na programação. É isso aí, Marquinhos. Obrigado, meu querido. Suas considerações finais, suas palavras aí nos bastidores. Obrigado. Agradeço demais. Agradeço pelas pessoas que estiveram conosco, tiveram paciência. Eu falo pelos cotovelos. Peço perdão porque eu extrapolei a hora. Imagina. Mas eu quero agradecer de imenso a você por esse espaço tão generoso, por essa figura carinhosa que você é, Mauro. Uma pessoa muito assim também que compartilha todas as coisas que você faz, e eu acho que isso é bacana. A gente está aqui para compartilhar mesmo.
E, e eu estou aqui para aprender. Aprender com a Lília, aprender com o Paulinho que está aí, com a psicóloga que entrou, com o Felipe do Santa Terezinha, com todos, gente. Todos os dias a gente aprende. A minha mensagem final é a grande ilusão. O cachorro quente do Chico é maravilhoso, viu, Paulinho? A grande lição que eu tenho a dizer para vocês é: a maior armadilha é a vaidade, é o orgulho. Nós não somos nada. Nós somos, a cada dia que passa, uma chama que com essa pandemia está se apagando cada vez mais rápido, mais fácil. Não somos nada. Então, vamos plantar sementinhas no coração das pessoas. Vamos fazer da nossa arte um pouquinho da sementinha. Vamos semear o amor no meio das pessoas, porque o mundo precisa da gente. Nós, artistas, estamos sendo chamados a poder fazer isso. Muita gente está com depressão agora, muita gente está com ansiedade, angústia, desistindo da vida. Nós temos uma oportunidade, por meio das palavras, de fazer a diferença na vida das pessoas. E, Mauro, assim como você faz, todas as vezes que a gente faz a diferença na vida dos outros, é quando a gente faz a diferença das nossas vidas. É quando a nossa vida vale a pena. Toda vida que a gente toca faz com que a nossa vida vire música. É isso que eu queria dizer e agradecer a vocês. Fiquem com Deus. Recebam, sintam-se abraçados e beijados. Obrigado, meu querido, mais uma vez. Obrigado a todos. Grande domingo para todos e ótima semana para todos nós. Grande abraço, meu querido. Obrigadão.